quando as sombras do narcisismo se dissipam da sua vida, algo extraordinário acontece. Não apenas para você, mas também para aquele que tanto tempo manteve cativo em uma dança de espelhos distorcidos. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, compreendia que cada separação representa não apenas um fim, mas uma profunda transformação psíquica para ambas as partes. O narcisista, esse enigma ambulante de contradições internas, enfrenta um abismo quando você finalmente corta os laços que o alimentavam. Hoje, mergulharemos nas profundezas do inconsciente coletivo para revelar o que realmente acontece no teatro interno da mente narcisista, quando seu principal ator, você, deixa o palco abruptamente. Este não é apenas um vídeo sobre vingança ou satisfação, mas uma jornada de compreensão através das lentes junguianas, onde veremos como o ego inflado do narcisista enfrenta sua própria sombra quando privado de seu espelho exterior. O que descobriremos juntos transcende a psicologia popular. É uma revelação sobre como o universo psíquico reequilibra suas energias quando um relacionamento patológico chega ao fim. Prepare-se para testemunhar as 7 transformações mais devastadoras que ocorrem na psique narcisista quando você finalmente escolhe sua própria individuação. O primeiro fenômeno devastador que ocorre com o narcisista após seu distanciamento é o que Jung chamaria de colapso da persona inflada. Para compreendermos verdadeiramente este processo, devemos primeiro entender que, na visão junguiana, o narcisista construiu uma elaborada máscara, uma persona que não está em harmonia com seu verdadeiro ser interior. Esta persona não é apenas uma máscara social como a que todos usamos em diferentes contextos, mas uma estrutura rígida e grandiosa que esconde um vazio fundamental. Jung observaria que esta persona não cresceu organicamente através do processo saudável de individuação, mas foi artificialmente construída como uma defesa contra feridas profundas e primordiais. Quando você remove sua presença da vida do narcisista, você inadvertidamente retira o principal espelho que, seriamente, validava esta falsa construção do self. Jung frequentemente falava sobre como nossos relacionamentos funcionam como espelhos da nossa psique. E para o narcisista, você não era apenas um espelho, era o próprio sustentáculo de sua realidade psíquica distorcida. Sem sua admiração, sem suas reações, sem sua constante atenção, que servia como confirmação externa de sua grandiosidade, o narcisista subitamente confrontado com um fenício ensurdecedor que ameaça toda a estrutura de sua identidade fabricada. Este colapso não acontece de forma gradual ou gentil, mas como uma implosão psíquica que Jung compararia ao encontro repentino com a sombra, aquela parte de nós que mantemos escondida e reprimida. O narcisista, que dedicou toda a sua energia psíquica para manter esta persona grandiosa, experimenta o que podemos chamar de uma profunda desintegração egóica. É como se um castelo construído sobre areia começasse a desmoronar quando a maré da sua ausência começa a subir, levando consigo todos os grãos que pareciam tão sólidos e permanentes. A angústia que acompanha este colapso é incomparável, porque, diferentemente de pessoas com desenvolvimento psíquico mais integrado, o narcisista não possui as ferramentas internas para reconstruir uma identidade a partir dos escombros. Jung entenderia isto como uma crise arquetípica, o encontro com o vazio que sempre existiu sob a máscara, mas que agora não pode mais ser negado ou projetado. É o momento em que o arquétipo da persona entra em conflito direto com a realidade do self interior subdesenvolvido. A sensação interna para o narcisista é de estar caindo em um abismo sem fundo.
O que para pessoas comuns seria apenas tristeza por um relacionamento terminado, para o narcisista representa uma ameaça existencial completa. Jung nos ensinaria que esta experiência tem paralelos com os rituais de morte e renascimento presentes em muitas tradições místicas, exceto que o narcisista resiste ferozmente à morte necessária para qualquer renascimento psíquico verdadeiro. Durante este colapso, ocorre também o que Jung chamaria de inflação negativa. Se antes o ego estava patologicamente inflado além de seus limites naturais, agora ele sofre uma agressiva contração violenta que deixa o narcisista em estado de profundo desamparo psíquico. Esta flutuação extrema entre estados de inflação e deflação é característica das personalidades que não alcançaram um equilíbrio saudável entre o ego e o self mais profundo. As defesas psicológicas que antes funcionavam eficientemente para manter a sadia ilusão de grandiosidade começam a falhar uma após a outra. Jung observaria que este é um momento potencialmente transformador, pois representa a primeira vez que as camadas de auto-engano começam a se dissolver, expondo o narcisista à verdade sobre si mesmo que foram evitadas por toda a vida. No entanto, esta exposição é tão dolorosa que muitos narcisistas recorrerão a medidas desesperadas para reconstruir rapidamente o falso self, em vez de encarar o processo doloroso de genuína transformação. Os relacionamentos subsequentes do narcisista serão marcados por uma urgência quase frenética de restabelecer este falso self, buscando novos espelhos que possam refletir a imagem grandiosa que começou a rachar. Jung nos alertaria que esta é uma fase perigosa, não apenas para o narcisista, mas para qualquer pessoa que entre em sua órbita neste momento, pois a necessidade desesperada de validação externa fará com que o narcisista intensifique seus comportamentos manipulativos e exploradores. No silêncio de seu próprio quarto, quando as máscaras sociais podem ser brevemente abandonadas, o narcisista experimenta momentos de terrível clareza, vislumbres de seu verdadeiro estado de fragmentação interna que Jung chamaria de encontros com a sombra. Estes momentos são tão insuportáveis que serão rapidamente suprimidos, negados ou projetados para fora. Geralmente, na forma de raiva direcionada a você que causou este sofrimento ao partir. Finalmente, o colapso do falso self revela a verdade fundamental que Jung sempre enfatizou em seus trabalhos, que nenhuma construção psíquica que não esteja enraizada na autenticidade pode sustentar-se indefinidamente. O universo psíquico, assim como o físico, sempre busca o equilíbrio, e a jornada do narcisista após sua partida é, em sua essência, um violento reajuste de forças psíquicas que foram mantidas em um estado antinatural por tempo demais. O segundo fenômeno devastador na psique do narcisista após sua partida é o que Jung identificaria como o confronto inevitável com a sombra. Aquele repositório de todas as qualidades, emoções e verdades que o narcisista sempre negou em si mesmo. Para Jung, a sombra não é meramente um conceito abstrato, mas uma séria força psíquica viva e dinâmica que contém tudo aquilo que rejeitamos como parte de nós mesmos. No caso do narcisista, esta sombra é extraordinariamente volumosa e potente, pois contém todas as inseguranças, vulnerabilidades e sentimentos de inadequação que foram sistematicamente negados e projetados nos outros durante toda a vida. Quando você estava presente, o narcisista possuía um receptáculo perfeito para suas projeções sombrias. Todas as suas próprias falhas, fraquezas e aspectos indesejados eram magicamente transformados em suas características através de um complexo sistema de projeções psicológicas.
Jung observaria que esta é uma das principais funções que você involuntariamente cumpria na dinâmica relacional: ser o portador da sombra do narcisista. Sua ausência repentina significa que estas projeções perdem seu alvo primário e, seguindo as leis da psique que Jung tão eloquentemente articulou, começam a retornar para sua fonte original. O retorno destas projeções é uma experiência profundamente perturbadora para o narcisista. Imagine ter vivido sua vida inteira acreditando que todas as suas inseguranças, medos e inadequações estavam localizados fora de você. E então, subitamente, sentir todas estas energias psíquicas retornando como uma onda avassaladora. Jung descreveria isto como um encontro com aspectos do self que foram alienados da consciência e agora demandam reconhecimento. Para alguém cuja estrutura psíquica depende precisamente de não reconhecer estas partes, tal encontro tem qualidades apocalípticas. À medida que a sombra emerge do inconsciente para a consciência, o narcisista experimenta uma intensificação de sintomas, que Jung reconheceria como manifestações de um complexo autônomo ativado. Ansiedade paralisante, pensamentos obsessivos sobre você e o relacionamento perdido, explosões de raiva aparentemente desproporcionais, e até mesmo sintomas físicos como insônia, perda de apetite ou comportamentos compulsivos. Todos são sinais do que Jung chamaria de possessão pela sombra, um estado em que conteúdos inconscientes invadem a consciência com força avassaladora. Na linguagem arquetípica junguiana, poderíamos dizer que o narcisista está experimentando o arquétipo do feio primordial, aquele estado indiferenciado que precede qualquer criação significativa. O que torna esta experiência particularmente desesperadora para o narcisista é que, diferentemente de pessoas que desenvolveram um ego mais flexível e adaptativo através do processo de individuação, o narcisista construiu um ego rígido e inflexível, incapaz de integrar novos conteúdos psíquicos sem ameaçar toda a estrutura de sua identidade. Um dos aspectos mais dolorosos deste confronto com a sombra é a súbita consciência de sentimentos de vergonha profunda que sempre estiveram presentes, mas foram mantidos fora da consciência através de mecanismos compensatórios de grandiosidade. Jung entenderia esta vergonha como conectada ao arquétipo da criança ferida, aquela parte primordial do narcisista que experimentou feridas narcísicas fundamentais durante seu desenvolvimento precoce e que nunca foram adequadamente processadas ou integradas à consciência. Durante este período, o narcisista frequentemente recorre a comportamentos autodestrutivos, que Jung interpretaria como tentativas inconscientes de punir o self por falhas percebidas. Álcool, drogas, comportamentos sexuais arriscados ou outros mecanismos de escapismo tornam-se mais pronunciados. Jung nos mostraria que estes comportamentos são, paradoxalmente, tanto tentativas de fugir da sombra emergente quanto expressões diretas dela. Um sério paradoxo que ilustra a natureza complexa e contraditória da psique humana. A emergência da sombra também traz consigo memórias e sentimentos reprimidos de relacionamentos anteriores que seguiram padrões similares. Jung chamaria isto de constelação de um complexo, quando um evento psíquico atual ativa todo um conjunto de memórias, emoções e padrões relacionados. Subitamente, o narcisista não está apenas lidando com a perda atual, mas com todas as perdas anteriores que foram inadequadamente processadas e armazenadas no inconsciente, criando uma reação em cadeia de dor psíquica que parece interminável. As defesas psicológicas que antes mantinham a sombra contida, principalmente a idealização e a desvalorização,
Mecanismos que Jung reconheceria como manifestações do arquétipo do puera eternus, o eterno jovem que recusa crescer, tornam-se cada vez mais ineficazes. O narcisista oscila entre idealizar você em sua ausência, transformando-o em uma figura quase mítica, cuja partida representa uma perda irreparável, e demonizá-lo completamente, projetando nele todas as qualidades negativas imagináveis, uma demonstração viva do que Jung chamaria de enantiodromia, a tendência dos opostos psíquicos de se transformarem um no outro quando levados ao extremo. Finalmente, esta emergência da sombra coloca o narcisista diante de uma escolha fundamental que Jung consideraria crucial para qualquer possibilidade de crescimento psíquico autêntico. Continuar negando e projetando estes aspectos sombrios, buscando novos receptáculos para suas projeções, novos relacionamentos onde os mesmos padrões serão repetidos, ou começar o SED, doloroso trabalho de reconhecer, aceitar e integrar estas partes negadas de si mesmo. Infelizmente, a estrutura da personalidade narcisista torna a segunda opção extremamente difícil, pois requer precisamente o que o narcisista mais teme, o encontro honesto com sua própria vulnerabilidade e limitação. O terceiro fenômeno devastador que o narcisista experimenta após sua partida é o que poderíamos denominar, em termos junguianos, como a fome da alma, um vácuo profundo criado pela ausência súbita de suprimento narcisístico. Embora Jung não tenha utilizado especificamente o termo suprimento narcisístico em seus escritos, ele compreendia profundamente como certas personalidades se alimentam psiquicamente da energia dos outros, estabelecendo o que ele chamaria de sarcásticas relações vampíricas energéticas, onde há uma transferência unilateral de libido psíquica de uma pessoa para outra. Quando você estava presente na vida do narcisista, você funcionava, involuntariamente, como uma séria fonte constante de energia psíquica para ele. Sua atenção, admiração, validação, mesmo seu medo ou raiva, serviam como alimento para a estrutura psíquica faminta do narcisista. Jung entenderia isto como um desequilíbrio fundamental nas trocas energéticas que deveriam caracterizar relacionamentos saudáveis. Em vez de uma circulação harmoniosa de energia entre duas pessoas, estabelecia-se um padrão unidirecional, onde você era constantemente drenado, enquanto o narcisista se alimentava desta energia sem reciprocidade genuína. A súbita interrupção deste fluxo energético cria no narcisista uma sensação de inanição psíquica que transcende qualquer experiência normal de solidão ou saudade. É um estado que Jung poderia comparar a uma fome primordial da alma, uma condição onde a própria vitalidade psíquica parece estar se esvaindo. Para compreender a intensidade desta experiência, precisamos lembrar que, na visão junguiana, o narcisista nunca desenvolveu a capacidade de gerar e sustentar sua própria energia psíquica de maneira autônoma, uma falha fundamental no processo de individuação que deveria ocorrer durante o desenvolvimento psicológico saudável. Esta fome psíquica manifesta-se através de sintomas que Jung reconheceria como sinais de uma grave dissociação entre diferentes complexos da personalidade. O narcisista pode experimentar estados alternados de letargia profunda e hiperatividade frenética, oscilações que refletem tentativas desesperadas do sistema psíquico de compensar o desequilíbrio energético. Em momentos de letargia, é como se todas as funções psíquicas estivessem operando em câmera lenta, um estado que Jung associaria a uma retirada da libido para o inconsciente, criando uma sensação de vazio existencial avassalador.
A busca desesperada por novas fontes de suprimento narcisístico torna-se uma prioridade absoluta, frequentemente manifestando-se através de comportamentos que Jung identificaria como compulsões arquetípicas, padrões de comportamento quase ritualizados que são acionados automaticamente quando complexos profundos são ativados. O narcisista pode engajar-se em uma busca frenética por novos relacionamentos, intensificar sua presença nas redes sociais buscando validação, ou mesmo tentar restabelecer contato com antigas fontes de suprimento, incluindo ex-parceiros que há muito tempo haviam sido descartados. Jung observaria que, durante este período, ocorre uma regressão significativa a estados psíquicos mais primitivos. As funções psicológicas superiores, pensamento, sentimento, sensação e intuição, que Jung identificou como os modos fundamentais de apreensão da realidade, tornam-se progressivamente menos integradas e mais primitivas em sua expressão. O pensamento torna-se mais concreto e menos capaz de abstração. Os sentimentos oscilam entre extremos sem nuances. A percepção sensorial pode tornar-se embotada ou hipersensível, e a intuição, em vez de servir como uma ponte para o inconsciente coletivo, transforma-se em paranoia ou misteriosa ideação fantástica. A ausência de suprimento narcísico também expõe o que Jung chamaria de SED, complexo materno negativo, uma configuração psíquica relacionada a experiências primitivas de privação ou intrusão no relacionamento com a figura materna. Este complexo, quando constelado, gera sentimentos avassaladores de abandono e privação que têm qualidades arquetípicas. Não é apenas você que abandonou o narcisista, mas é como se toda a estrutura nutridora do universo tivesse subitamente se voltado contra ele, reproduzindo feridas primordiais de um desamparo ancestral. No vácuo criado pela ausência de suprimento externo, emergem sérios estados afetivos que o narcisista sempre conseguiu manter fora da consciência. Jung entenderia estes estados como aspectos da sombra finalmente emergindo à consciência. Depressão profunda, ansiedade paralisante, raiva autodestrutiva e, talvez o mais devastador de todos, uma vergonha tão intensa que ameaça aniquilar completamente o senso de self. Todos estes estados afetivos irrompem simultaneamente, criando uma tempestade emocional interna que o narcisista não possui recursos psíquicos para administrar. Esta condição cria o que Jung chamaria de inflação negativa. Se antes o ego estava patologicamente inflado além de seus limites naturais, agora ele, SAD, colapsa para um estado de deflação extrema, onde o narcisista se sente SAD, menor, mais insignificante e mais impotente do que qualquer pessoa comum jamais se sentiria. Esta oscilação extrema entre estados de inflação e deflação é característica de personalidades que não alcançaram um SAD, equilíbrio saudável entre o ego e o self mais profundo. O vácuo de suprimento narcísico também força o confronto com o que Jung chamaria de vazio primordial. Aquela sensação de não existência que sempre esteve no núcleo da experiência narcisista, mas que foi mantida fora da consciência através de elaborados mecanismos compensatórios. É como se o narcisista estivesse experimentando não apenas a perda de você como fonte de validação externa, mas o colapso de todo o sistema de significado que permitia a ele sentir que existia como uma entidade coesa e valiosa. Finalmente, este vácuo representa uma oportunidade paradoxal que Jung reconheceria como potencialmente transformadora. É precisamente na ausência total de validação externa que poderia nascer, ainda que de forma embrionária, a primeira experiência genuína de um self autêntico.
No entanto, para que esta transformação ocorra, o narcisista precisaria suportar o que Jung chamaria de noite escura da alma, um período de desolação psíquica que poucas estruturas narcisistas têm a força ou o desejo de atravessar voluntariamente. O quarto fenômeno devastador que acomete o narcisista após sua partida é o que Jung poderia descrever como uma profunda perturbação na experiência do tempo psíquico, uma fragmentação da continuidade temporal que desestrutura fundamentalmente a experiência de identidade. Para compreendermos a magnitude deste fenômeno, precisamos primeiro entender que, na visão junguiana, nossa experiência de tempo não é meramente cronológica, mas profundamente psicológica. O tempo subjetivo é uma construção da psique que permite a integração coerente de passado, presente e futuro em uma narrativa significativa de identidade. Para o narcisista, você não era apenas uma pessoa em sua vida, você havia se tornado um elemento estrutural em sua experiência temporal. Através de você, o narcisista ancorava sua narrativa de identidade, usando seu reconhecimento como confirmação contínua de sua existência e valor. Jung observaria que este é um desvio significativo do processo saudável de individuação, onde a continuidade temporal deve ser gerada internamente através da integração progressiva de experiências no eixo ego-self, e não dependente de validação externa constante. Com sua ausência, o narcisista experimenta o que poderíamos chamar, em termos junguianos, de uma dissociação temporal. Uma ruptura na continuidade da experiência subjetiva do tempo que tem qualidades filfóticas em sua intensidade. Com sua ausência, o presente torna-se um vazio insustentável, desprovido do reflexo confirmador que você proporcionava. O passado, especialmente o passado compartilhado com você, torna-se simultaneamente hipervalorizado em episódios de idealização nostálgica e violentamente distorcido em episódios de revisão histórica destinados a proteger o frágil ego do narcisista. Esta perturbação temporal manifesta-se através de fenômenos que Jung reconheceria como sintomas de grave dissociação psíquica. O narcisista pode fixar-se nervosamente em memórias específicas do relacionamento, revivendo-as repetidamente em um processo que não serve à integração psíquica saudável, mas à manutenção artificial de uma conexão que não existe mais. Jung poderia interpretar isto como uma forma patológica do que ele chamava de complexo autônomo, um conjunto de memórias e emoções associadas que se separa da consciência principal e começa a funcionar como uma personalidade parcial independente dentro da psique. Simultaneamente, o narcisista pode engajar-se em uma radical revisão histórica do relacionamento, reescrevendo eventos e interações de forma a preservar sua autoimagem grandiosa. O que antes era idealizado pode ser completamente desvalorizado. Momentos de genuína conexão podem ser manipulações de sua parte. Suas qualidades positivas podem ser negadas ou atribuídas a motivações sinistras. Jung entenderia isto não apenas como um mecanismo de defesa do ego, mas como uma manifestação da séria função psíquica de falsificação que pode emergir quando a integridade do ego está fundamentalmente ameaçada. A experiência do futuro torna-se particularmente problemática para o narcisista após sua partida. Jung sempre enfatizou que nossa capacidade de imaginar e trabalhar em direção a um futuro significativo é essencial para a saúde psíquica. Para o narcisista, cuja visão de futuro estava intrinsecamente entrelaçada com sua presença, seja como admirador, validador ou mesmo como alvo de controle e manipulação, o horizonte temporal futuro sofre uma contração severa.
É como se o futuro simplesmente deixasse de existir como um espaço psíquico habitável, criando uma sensação de finalidade apocalíptica que Jung reconheceria como uma manifestação do arquétipo do fim do mundo. Uma experiência psíquica em que todo significado e propósito parecem ter sido drenados do futuro. Esta fragmentação temporal cria o que Jung chamaria de neurose do tempo presente, uma condição em que a pessoa fica psiquicamente presa em um presente eternamente repetitivo, incapaz de integrar o passado de forma significativa ou projetar-se autenticamente em direção ao futuro. Para o narcisista, isto se manifesta como uma sensação de estar congelado em um momento de perda perpétua, experimentando repetidamente o choque da separação, sem a capacidade de processá-lo e integrá-lo à sua narrativa de vida. A tentativa desesperada de reestabelecer a continuidade temporal frequentemente leva o narcisista a comportamentos que Jung identificaria como tentativas regressivas de restaurar um estado anterior de equilíbrio psíquico. Tentativas de contato, promessas de mudança, alternância entre súplicas e ameaças, todos podem ser entendidos como esforços frenéticos para desfazer a ruptura temporal e retornar a um estado anterior onde a continuidade da identidade narcisista não estava ameaçada. Quando estas tentativas falham, como inevitavelmente acontece, o narcisista pode recorrer ao que Jung chamaria de identificações compensatórias, tentativas de rapidamente estabelecer novos relacionamentos que possam servir como substitutos para restaurar a continuidade temporal perdida. No entanto, estas novas relações são marcadas por uma qualidade de irrealidade e superficialidade, pois são motivadas não por conexão genuína, mas pela necessidade desesperada de preencher um vazio estrutural na experiência psíquica do tempo. A fragmentação temporal também afeta profundamente os ritmos biológicos do narcisista. Sono, alimentação, atividade e descanso, criando perturbações que Jung reconheceria como manifestações somáticas de um grave desequilíbrio psíquico. Insônia severa, alternando com períodos de sono excessivo, perda completa de apetite ou alimentação compulsiva, hiperatividade frenética, seguida de letargia paralisante. Todos são sintomas de uma psique que perdeu sua ancoragem temporal e, consequentemente, sua capacidade de regular os ritmos fundamentais da existência corpórea. Nos momentos de maior lucidez, o narcisista pode vislumbrar a natureza artificial e dependente de sua experiência temporal anterior, percebendo momentaneamente como sua sensação de continuidade estava patologicamente vinculada à sua presença. Jung valorizaria estes momentos como potenciais aberturas para a transformação genuína, instantes em que o narcisista poderia começar a questionar a estrutura fundamental de sua relação com o tempo e, por extensão, com sua própria identidade. No entanto, tais vislumbres são geralmente tão ameaçadores para a estrutura frágil do ego narcisista que são rapidamente suprimidos ou distorcidos. Finalmente, esta fragmentação do tempo psíquico representa um dos aspectos mais profundamente devastadores da experiência do narcisista após sua partida, pois atinge não apenas conteúdos específicos da psique, mas sua própria estrutura organizadora. Jung nos lembraria que nossa capacidade de experimentar o tempo como uma continuidade significativa é fundamental para qualquer senso coerente de identidade. E é precisamente esta capacidade que é profundamente comprometida quando o narcisista perde sua principal fonte de validação temporal externa.
O quinto fenômeno, devastador que acomete o narcisista após sua partida, é o que Jung denominaria uma SAD, profunda crise de significado existencial, um colapso nos sistemas de valor e propósito que anteriormente sustentavam sua existência. Para compreendermos a magnitude desta crise, precisamos primeiro entender que, na perspectiva junguiana, o significado não é um luxo psicológico, mas uma seriosa necessidade fundamental da psique humana. Jung frequentemente enfatizava que a ausência de significado é uma das principais fontes de sofrimento psíquico, afirmando que o homem pode suportar incríveis dificuldades quando está convencido de que elas têm sentido. Ele é esmagado quando, além do sofrimento, precisa admitir que participa de um conto contado por um idiota. Para o narcisista, você não era apenas uma fonte de suprimento narcísico ou um espelho para seu falso self. Você havia se tornado, embora ele provavelmente nunca admitisse, o próprio centro de significado em torno do qual sua existência orbitava. Através de você, de conquistá-lo, controlá-lo, impressioná-lo, manipulá-lo, possuí-lo, o narcisista encontrava um propósito organizador para sua vida psíquica. Jung reconheceria isto como uma sede, projeção massiva do arquétipo do significado, aquela função psíquica primordial que busca coerência e propósito em um objeto externo em vez de descobri-lo através do processo interno de individuação. Quando você remove sua presença, ocorre o que Jung poderia chamar de um vácuo arquetípico. Um estado em que um arquétipo fundamental, neste caso o arquétipo do significado, perde seu vazio que tem qualidades quase cósmicas em sua desolação. Este vazio não é meramente uma tristeza pela perda de um relacionamento, mas um colapso na própria estrutura de significado que permitia ao narcisista orientar-se no mundo. É como se, subitamente, todas as coordenadas existenciais que definiam para cima e para baixo, para frente e para trás no universo psíquico do narcisista tivessem sido apagadas, deixando-o em um estado de desorientação existencial profunda. Esta crise manifesta-se através do que Jung chamaria de neurose noogênica, um sofrimento psíquico que emerge não de conflitos entre impulsos inconscientes e restrições conscientes, mas da SAD, incapacidade de encontrar significado e propósito na existência. O narcisista pode experimentar estados de apatia profunda, alternando com agitação frenética, oscilações que refletem tentativas desesperadas da psique de restabelecer algum senso de direção e propósito. Em momentos de apatia, é como se todas as cores tivessem sido drenadas do mundo, deixando apenas uma paisagem cinzenta de insignificância. Jung observaria que, durante esta crise, ocorre uma constelação do arquétipo do vazio, aquela experiência primordial de ausência absoluta de significado que está presente em muitas tradições místicas e religiosas como um estado que precede qualquer criação ou renovação. No entanto, enquanto tradições espirituais oferecem estruturas para navegar este vazio e encontrar nele possibilidades de transformação, o narcisista enfrenta este abismo sem as ferramentas psíquicas necessárias para extrair dele qualquer potencial regenerativo. A busca frenética por novos centros de significado torna-se uma prioridade absoluta, manifestando-se através de comportamentos que Jung reconheceria como tentativas esperadas de preencher o vácuo arquetípico. O narcisista pode subitamente desenvolver interesse intenso por espiritualidade, causas sociais, empreendimentos criativos ou profissionais ou novas relações românticas. Não por um interesse genuíno nestas áreas, mas pela necessidade urgente de encontrar um novo receptáculo para a projeção do arquétipo do significado.
Estas tentativas, no entanto, são marcadas por uma qualidade de artificialidade e superficialidade que rapidamente se torna evidente, tanto para o próprio narcisista quanto para aqueles ao seu redor. Jung entenderia isto como consequência inevitável de buscar externamente o que só pode ser genuinamente encontrado através de um processo interno de integração psíquica. O significado autêntico na visão junguiana emerge do diálogo entre o ego consciente e o self mais profundo, precisamente o diálogo que a estrutura psíquica narcisista foi construída para evitar. Durante esta crise, o narcisista frequentemente recorre ao que Jung chamaria de medicações para a alma, substâncias ou comportamentos que oferecem alívio temporário para a angústia existencial. Álcool, drogas, comportamento sexual compulsivo, trabalho excessivo, gastos compulsivos, todos podem ser intensificados como tentativas de anestesiar a dor do vazio de significado ou criar breves momentos de intensidade que ofereçam uma ilusão temporária de propósito e direção. O sexto fenômeno devastador que o narcisista experimenta após sua partida manifesta-se como o ciclo de vingança fracassada e a subsequente confrontação com um estado de impotência psíquica profunda. Este é um aspecto particularmente doloroso da experiência pós-separação que Jung compreenderia como uma manifestação do arquétipo do poder em sua forma angostinha e não integrada. Para entendermos a magnitude deste sofrimento, precisamos primeiro reconhecer que, na visão junguiana, o poder não é meramente uma dinâmica social ou interpessoal, mas uma energia psíquica primordial relacionada à nossa capacidade de afetar o mundo e manifestar nossa vontade. Para o narcisista, você não era apenas um objeto de desejo ou uma fonte de validação. Você havia se tornado um campo crítico, onde o arquétipo do poder era exercido e confirmado. Através de sua capacidade de influenciar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, o narcisista experimentava uma sensação de potência psíquica que compensava sentimentos inconscientes de fragilidade e impotência. Jung reconheceria isto como uma manifestação da função compensatória da psique, onde qualidades não reconhecidas no consciente, neste caso, vulnerabilidade e impotência, são equilibradas por comportamentos opostos exagerados. Quando você remove sua presença deste campo de influência, o narcisista experimenta o que poderíamos chamar, em termos junguianos, de uma castração simbólica, uma perda súbita da capacidade de exercer poder sobre um objeto significativo. Esta experiência ativa o que Jung denominaria angoroso complexo de poder negativo, uma configuração psíquica relacionada a experiências primitivas de impotência e humilhação que foram reprimidas e compensadas através de fantasias e comportamentos de controle e dominação. A reação inicial a esta castração simbólica é, quase invariavelmente, um impulso retaliativo intenso, que Jung reconheceria como uma manifestação da sombra em sua forma mais primitiva e indiferenciada. O narcisista sente uma necessidade quase compulsiva de restaurar seu senso de poder através de atos que possam infligir sofrimento a você, não apenas como vingança, mas como uma tentativa desesperada de provar para si mesmo que ainda mantém alguma capacidade de afetá-lo, mesmo que negativamente. Esta necessidade de retaliação manifesta-se através de comportamentos que variam em intensidade e sofisticação, mas compartilham um sério propósito psíquico comum: restabelecer alguma forma de conexão e influência. Tentativas de difamação, manipulação de pessoas em seu círculo social, ataques à sua reputação, criação de narrativas distorcidas sobre o relacionamento, comportamentos de perseguição direta ou indireta, todas são expressões do que Jung chamaria de
possessão pela sombra, um estado em que aspectos primitivos e não integrados da personalidade assumem temporariamente o controle da consciência. O aspecto verdadeiramente devastador deste ciclo, no entanto, não são as tentativas de retaliação em si, mas a gradual e dolorosa percepção de sua ineficácia. Jung sempre enfatizou que a realidade eventualmente impõe limites às fantasias do ego, forçando um sádio confronto com aspectos da situação que contradizem as ilusões narcísicas. À medida que o narcisista percebe que suas tentativas de retaliação não produzem o efeito desejado, que você continua seguindo sua vida, que seu sofrimento não restaura o equilíbrio de poder anterior, que cada ato vingativo apenas aumenta a distância entre vocês, emerge uma consciência lenta e torturante de genuína impotência. Esta impotência não é meramente situacional, mas existencial. Não é apenas que estratégias específicas de retaliação falharam, mas que a própria possibilidade de afetar significativamente sua realidade desapareceu. Jung entenderia isto como um confronto com sérios limites arquetípicos, aquelas fronteiras fundamentais da experiência humana que definem os limites do poder individual e que, quando encontradas, frequentemente provocam crises desprofundas de identidade e significado. À medida que esta consciência de impotência se aprofunda, o narcisista experimenta o que Jung chamaria de enantiodromia, a tendência dos estados psíquicos extremos de se transformarem em seus opostos. A grandiosidade anterior transforma-se em um sentimento de insignificância absoluta. Fantasias de onipotência dão lugar a experiências de completa irrelevância. É como se o pêndulo psíquico, tendo sido mantido por tanto tempo em um extremo artificial através de mecanismos compensatórios, agora oscilasse violentamente para o extremo oposto. Esta oscilação extrema manifesta-se através de sérios estados afetivos que o narcisista raramente experimentou antes com tal intensidade. Desespero profundo, vergonha paralisante, raiva impotente que não encontra expressão efetiva. Todos estes estados emocionais convergem, criando uma tempestade interna que a estrutura psíquica do narcisista não está equipada para processar ou integrar. Jung reconheceria estes estados como manifestações do que ele chamava de patologia do poder, o sofrimento que emerge quando nossa relação com o arquétipo do poder é fundamentalmente distorcida ou desequilibrada. Durante este período, o narcisista frequentemente recorre ao que Jung chamaria de identificações compensatórias. Tentativas de restaurar algum senso de poder através de conquistas em outras áreas da vida ou através do estabelecimento de novas relações onde os mesmos padrões de dominação podem ser reproduzidos. Intensificação de ambições profissionais, busca frenética por novos parceiros românticos que possam ser mais facilmente controlados, demonstrações exageradas de sucesso e felicidade, especialmente em plataformas sociais, todos são esforços para compensar externamente o colapso interno do senso de poder e eficácia. Estas tentativas compensatórias, no entanto, são marcadas por uma qualidade de artificialidade e urgência que as torna profundamente insatisfatórias, mesmo quando aparentemente bem-sucedidas. Jung entenderia isto como consequência de buscar no mundo externo soluções para um problema que é fundamentalmente interno, a relação distorcida com o arquétipo do poder que está na raiz da estrutura narcisista. Nos momentos de maior lucidez, emergem vislumbres do que Jung chamaria de humildade genuína.
Não uma autodepreciação performativa destinada a atrair simpatia ou admiração, mas um reconhecimento autêntico dos limites do poder individual e da interdependência fundamental de todos os seres humanos. Estes vislumbres, embora geralmente breves e rapidamente suprimidos, contêm sementes potenciais para uma transformação genuína na relação do narcisista com o arquétipo do poder. O sétimo e mais devastador fenômeno que o narcisista experimenta após sua partida é o que Jung denominaria como inevitável encontro com o vazio do self, um confronto direto com a ausência de um núcleo autêntico de identidade que sempre existiu por trás das camadas de falsas personas e defesas psíquicas. Para compreendermos a profundidade deste sofrimento, precisamos primeiro entender que, na visão junguiana, o self não é apenas um conceito psicológico abstrato, mas o centro organizador de toda a personalidade, o arquétipo da totalidade e integração psíquica, que, idealmente, fornece uma base estável para a identidade através de todas as transformações da vida. Para um narcisista, você não era apenas um relacionamento externo, mas havia se tornado, sem que ele percebesse conscientemente, um substituto para este centro interior ausente. Jung observaria que, através de processos de projeção psicológica massiva, o narcisista havia externalizado funções que deveriam ser internas, depositando em você responsabilidades psíquicas que pertenciam ao seu próprio desenvolvimento interior. Você funcionava como o que Jung chamaria de um portador do self, um objeto externo no qual o arquétipo da totalidade foi projetado, criando uma sede, ilusão de completude que dependia inteiramente de sua presença e resposta. Quando você remove esta presença, ocorre o que poderíamos chamar em termos junguianos de um sede, colapso da projeção do self. Um estado em que esta externalização fundamental não pode mais ser mantida, forçando um retorno destas energias psíquicas para sua fonte original. Este retorno, no entanto, não encontra um receptáculo interno adequado, revelando o que sempre existiu no centro da estrutura narcisista, um vazio primordial, onde deveria haver um núcleo integrado de identidade. Este encontro com o vazio interno tem qualidades quase místicas em sua intensidade. Não é apenas uma experiência de baixa autoestima ou dúvida sobre si mesmo, mas um confronto existencial com o que Jung chamaria de fearful, não ser. Uma sensação de ausência tão profunda que ameaça aniquilar qualquer senso de continuidade ou coerência psíquica. É como se o narcisista estivesse experimentando simultaneamente sua própria existência e não existência, um paradoxo insuportável que a mente humana não está equipada para processar. Jung entenderia esta experiência como relacionada ao arquétipo do abismo, aquela experiência primordial de vazio absoluto que está presente em muitas tradições místicas como um estado que precede qualquer criação genuína. No entanto, enquanto tradições contemplativas oferecem estruturas para navegar este abismo e encontrar nele o potencial para um renascimento psíquico, o narcisista enfrenta esta vastidão sem as ferramentas internas necessárias para extrair dela qualquer significado transformador. Esta confrontação com o vazio manifesta-se através de sérios estados psíquicos que transcendem categorias convencionais de emoção ou pensamento. O narcisista pode experimentar nervosos episódios de despersonalização profunda, momentos em que a própria sensação de existir como um ser coerente e contínuo dissolve-se temporariamente, deixando apenas uma consciência testemunhal que observa o vazio onde deveria haver uma pessoa.
Jung reconheceria estes estados como manifestações do que ele chamava de dissolução da persona, momentos em que as camadas de identidade socialmente construídas são temporariamente suspensas, revelando o que existe ou não existe por trás delas. Durante estes episódios, emergem questões existenciais que o narcisista sempre evitou através de seus elaborados sistemas de defesa. Quem sou eu realmente, além de minhas conquistas, posses e dos efeitos que produzo nos outros? Existe algo permanente e essencial em mim, ou sou apenas uma série de performances sem ator? Se ninguém estiver me observando, eu ainda existo? Jung entenderia estas questões não como exercícios filosóficos abstratos, mas como confrontos diretos com as mais ferrundas ansiedades ontológicas humanas, ansiedades que a estrutura narcisista foi especificamente desenvolvida para manter fora da consciência. A resposta inicial a este confronto com o vazio é, quase invariavelmente, pânico existencial, um estado de terror primordial que não tem objeto específico, mas permeia toda a experiência de ser. Este pânico frequentemente leva a comportamentos que Jung reconheceria como tentativas desesperadas de restabelecer algum senso de solidez e continuidade. Busca frenética por novas relações, intensificação de comportamentos compulsivos, tentativas de restabelecer contato com você, a antiga âncora de identidade, ou mesmo, em casos extremos, ideação suicida. Não necessariamente como desejo de morrer, mas como uma tentativa paradoxal de assumir algum controle sobre a dissolução que parece estar ocorrendo espontaneamente. À medida que o pânico inicial diminui, emerge um estado que Jung poderia descrever como melancolia metafísica, uma forma de depressão que transcende circunstâncias pessoais e toca dimensões existenciais do ser humano. Não é apenas tristeza pela perda de um relacionamento específico, mas um sardo luto por algo muito mais fundamental, a perda da ilusão de possuir um self coeso e contínuo, que sempre foi, na verdade, apenas uma elaborada construção defensiva. Durante este período, o narcisista frequentemente recorre ao que Jung chamaria de identificações arquetipais, tentativas de preencher o vazio interno através de identificação total com imagens arquetípicas poderosas, súbitas conversões religiosas, identificação fanática com ideologias políticas, obsessão com figuras de autoridade carismáticas, adoção extrema de identidades subculturais. Todos podem ser entendidos como esforços para substituir o vazio do self por algo maior e aparentemente mais sólido, emprestando temporariamente um senso de propósito e identidade dessas fontes externas. Estas identificações, no entanto, tendem a ser instáveis e, ultimamente, insatisfatórias, pois representam o que Jung chamaria de inflação psíquica, um estado em que o ego identifica-se inapropriadamente com conteúdos arquetípicos, criando uma falsa sensação de significado e poder, que inevitavelmente colapsa quando confrontada com os limites da realidade humana concreta. Nos raros momentos em que o narcisista permite-se experienciar plenamente o vazio sem recorrer imediatamente a mecanismos de fuga ou compensação, podem emergir vislumbres do que Jung chamaria de self autêntico, não como uma estrutura já formada, mas como uma possibilidade embrionária, um potencial para uma forma de existência não baseada em falsas personas ou defesas rígidas. Estes vislumbres, embora geralmente breves e assustadores, contêm sementes para uma transformação genuína que,
se nutridas através de um longo e doloroso processo de reconstrução psíquica, poderiam potencialmente levar a uma forma mais autêntica e integrada de ser. Para que esta transformação ocorra, no entanto, seria necessário suportar o que Jung chamaria de opus contra naturam, o trabalho alquímico interno que vai sério contra a natureza estabelecida da personalidade, exigindo que o narcisista abandone defesas e ilusões longamente mantidas, sem ter ainda construído estruturas mais saudáveis para substituí-las. Este período de desconstrução sem reconstrução imediata é precisamente o que a estrutura narcisista foi desenvolvida para evitar a todo custo, tornando a probabilidade de uma transformação genuína relativamente pequena, embora não impossível. Se este vídeo iluminou aspectos da sua própria jornada de liberação de relacionamentos narcisistas, convido você a participar desta RAP, comunidade de cura e autoconhecimento que estamos construindo juntos. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da psique humana através das lentes da psicologia profunda, onde cada vídeo é uma oportunidade para avançarmos coletivamente em nosso processo de individuação. Deixe um comentário compartilhando qual dos 7 fenômenos ressoou mais profundamente com sua experiência pessoal. Ao articular sua jornada, você não apenas solidifica seu próprio aprendizado, mas também estende a mão para outros que possam estar em etapas diferentes do mesmo caminho. Ative o sino de notificações para ser alertado sobre novos conteúdos que continuarão explorando a intersecção entre a psicologia junguiana e os desafios relacionais contemporâneos. Sua jornada de autodescoberta é única, mas não precisa ser solitária. Cada experiência compartilhada enriquece nosso entendimento coletivo das profundezas da alma humana. Lembre-se das palavras de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigado por permitir que minha voz acompanhe um trecho de sua jornada. Até nosso próximo encontro nas profundezas da psique.